Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Esse é o especial de Páscoa do Tá na Bíblia 2025. Nós, nesse especial de Páscoa, decidimos focar o nosso estudo no ato da ressurreição de Cristo. Em sua morte na cruz, como um sacrifício vicário, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras nós fomos curados. Assim está escrito no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 53, versos 4 e 5. E isso nos mostra que de forma voluntária essa profecia se cumpriu com a vinda de Cristo que se entregou por nós. Mas a ressurreição estava por acontecer, aleluia! Embora essa ideia de ressuscitar não estivesse associada às expectativas em torno do Messias, e isso fica muito claro quando os discípulos, lá no caminho de Emaús, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, os versos de 13 ao 35, os discípulos então se mostram tristes, desolados pela crucificação daquele que traria libertação para o povo de Israel. Nós vemos, entretanto, que Pedro, em seu sermão no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, do 25 ao 28, mostrou considerar a ressurreição de Jesus como cumprimento do Salmos 16, do verso 8 ao verso 11. Jesus, ao falar aos discípulos sobre sua morte, ele fez uma promessa, a promessa de que ele ressuscitaria no terceiro dia. E isso pode ser verificado nos evangelhos de Marcos, capítulo 8, 31, capítulo 9, 31, capítulo 10, 39 e também em Mateus, capítulo 16, verso 21, por exemplo. Bom, embora somente Mateus e Lucas narrem sobre o nascimento de Cristo, os 4 evangelhos dão total destaque à ressurreição de Jesus. De igual forma, Paulo destaca a ressurreição como um fato fundamental na tradição cristã primitiva. Jesus ressuscitou, isso é fato, aleluia! Existem muitas evidências da ressurreição de Cristo e elas trouxeram aos discípulos um espírito de confiança. Na verdade, os registros bíblicos mostram de forma bem clara como os discípulos passam do desespero pela perda do seu Senhor e Mestre amado para uma total confiança e convicção de que aquele era mesmo o Messias. O túmulo vazio é a primeira das evidências. Logo na primeira manhã de Páscoa, as mulheres vieram embalsamar o corpo de Jesus. A expectativa era de encontrar um túmulo fechado e um corpo inerte em seu interior. Ao invés disso, o túmulo estava vazio. Jesus havia vencido a morte. O corpo desaparecido é outra evidência. Ele não estava mais lá. Mateus, Marcos, Lucas em seu evangelho proclamam que Jesus havia ressuscitado, mas João, um pouco mais detalhista, relata a posição das faixas que atavam o corpo de Jesus, como se Jesus tivesse passado por elas, através delas, e isso foi suficiente para convencê-lo de que Jesus não tinha sido tirado dali, mas tinha de fato ressuscitado. Fato é que se os inimigos tivessem roubado o corpo de Jesus, eles apresentariam esse corpo como um troféu, prova de que ele não havia ressuscitado. Mas isso não aconteceu. Bom, se os amigos de Jesus tivessem levado o corpo, jamais teriam mostrado tanta convicção diante dos sofrimentos e perseguições que passaram a sofrer nos dias que se seguiram. Fato é que mesmo os discípulos de Jesus custaram a acreditar em sua ressurreição. Jesus precisou provar até para eles que ele era de fato Jesus. Tomé foi um dos que precisou tocar-lhe para ver e crer que ele era o Cristo ressuscitado. E isso está lá descrito no Evangelho de João, capítulo 20, versos 24 e 30. Mas por que a ressurreição é um fato tão importante, Joyce? Bom, para Jesus, ela confirma a sua reivindicação.
de que ele é de verdade o Filho de Deus, como está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 4, que diz assim: e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. A ressurreição deu pontapé inicial ao processo de ascensão de Cristo e que enviou também o dom do Espírito Santo aos seus seguidores no dia de Pentecostes. A ressurreição revela o poder de Deus sobre a morte, atuando nele mesmo o Deus Filho. O apóstolo Paulo diz em sua carta aos Efésios, capítulo 1, dos versos 19 ao 21, o seguinte: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. A ressurreição de Cristo traz para todos os seguidores, inclusive nós, nessa época, a esperança para um futuro glorioso de compartilharmos a glória do céu e a vida eterna com Deus. A ressurreição mostra para todos nós que Ele é o caminho que nos leva à presença do Pai. Em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 22, Paulo diz: pois, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Nós todos somos presenteados a usufruirmos os benefícios da salvação, como está escrito em Efésios 2, verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo nos garante a vitória sobre o pecado. O apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 6, versos do 6 ao 14: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morrermos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. E da mesma forma, considerem-se mortos ao pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a ele como instrumento de justiça. E por fim, lá no verso 14, ele termina dizendo: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa é a Páscoa dos cristãos, uma celebração de vitória sobre o poder do pecado e da morte, uma celebração de vida eterna com Deus. E como diz o antigo corinho, é vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão, é muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você. E assim eu encerro hoje com essa alegria enorme no meu coração o Tá na Bíblia especial de Páscoa, desejando a você e a toda a sua família uma feliz Páscoa, porque Páscoa com Cristo é muito mais que chocolate, é vida em Deus. Aleluia! Porque isso sim tá na Bíblia.